Tudo bem, pessoal? Este é Harry Sultan. A guerra Índia-Paquistão acabou tão rápido quanto começou, com ambos os lados reivindicando vitória. Agora, eu não vou declarar ninguém como vencedor ainda, mas vou apenas dizer quais eram os objetivos declarados de ambas as partes. Então, a Índia alega que terroristas paquistaneses mataram 26 civis em Pahalgam, Caxemira, no dia 22 de abril. Esses 4 terroristas perguntaram a religião de suas vítimas e, se descobrissem que eram não muçulmanos, atiravam em seus homens na frente de suas esposas e filhos. Eu me lembro que uma das esposas disse que você matou meu marido, por que não me mata? E o terrorista disse que vá e diga a Modi. É por isso que eles chamaram essa operação de Sindor. Sindor é essa coisa de cor vermelha que os homens hindus colocam na testa de suas esposas como parte do costume ou tradição. Simboliza o casamento hindu, é por isso que eles a chamaram de Operação Sindhu. Então a Índia deliberou por cerca de 2 semanas e então eles miraram campos de treinamento de terroristas, campos de treinamento profundos dentro do Paquistão. Então eles lançaram vários ataques de mísseis nesses campos de treinamento de terroristas na noite entre o 7º e o 8º de maio. O Paquistão, como de costume, primeiro negou. Eles disseram que não temos nada a ver com isso, mas a história do Paquistão está cheia de apoio a terroristas, redes de terror e patrocínio a eles e dando-lhes proteção governamental. Deixe-me mostrar um vídeo de Mehdi Hasan questionando o então ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Hina Rubani. Antes de eu mostrar este vídeo, você tem que entender que Osama Bin Laden foi encontrado a poucos metros de uma das bases militares mais importantes do Paquistão, em Abbottabad, e quando Osama Bin Laden foi pego, o Paquistão disse: ops, nós não sabíamos que ele estava lá, ok, certo. Então esse é o Osama Bin Laden, todo mundo sabe sobre ele, mas no que diz respeito à Índia, Osama Bin Laden nunca mirou na Índia. Osama Bin Laden da Índia é Hafiz Saeed e Massoud Azad, e ambos esses terroristas têm vivido no Paquistão sob proteção governamental. Então é isso que Mehdi Hasan está perguntando aqui. Hafiz Muhammad Saeed, fundador do Lashkar-e-Taiba, um grupo banido no Paquistão e internacionalmente, é líder do agora renomeado Jamaat-ud-Dawa. Lashkar-e-Taiba é a organização terrorista que tem realizado ataques terroristas, não apenas dentro da Caxemira administrada pela Índia, mas também o infame ataque terrorista em Mumbai, que aconteceu em 2008. O único sobrevivente desse ataque terrorista, Ajmal Kasab, era um cidadão paquistanês, e até a mídia paquistanesa confirmou isso. Ele veio de uma aldeia em Punjab, acho que de Okara, ou algo assim. Então, o mundo sabe disso, ou pelo menos as agências de inteligência sabem disso. Mas sempre que o Paquistão é pego com a mão no pote de biscoitos, ele diz: ops, desculpe, eu não sabia nada sobre isso. E deixe-me dizer que o governo paquistanês provavelmente não está envolvido. Por governo paquistanês, quero dizer a liderança civil. A ex-ministra das Relações Exteriores do Paquistão defendia as ações questionáveis das agências de inteligência, o que é lamentável para quem ocupa esse cargo, que é o ISI. Ele possui uma recompensa de 10 milhões de dólares por sua cabeça e está na lista de vigilância de terroristas da Organização das Nações Unidas e dos Estados Unidos da América. Mesmo assim, ele vive uma vida de classe média normal em Lahore, realizando reuniões públicas e aparecendo na televisão. Sobre o LED, acredite, não tínhamos nenhum amor por eles e depois de dizer não acho... Eu acho irrelevante, né? Este homem anda por aí livremente dizendo coisas ultrajantes, dando coletivas de imprensa com proteção policial. Por quê? Acredito que ele foi julgado e não está livre agora. Os tribunais claramente o liberaram. Por que fizemos isso? O judiciário no Paquistão é livre e nosso sistema é muito semelhante ao... Então, quão livre é o judiciário paquistanês? Deixe-me te contar algo sobre isso também. Então, esse cara, Hafiz Saeed, foi julgado sob pressão internacional pelos tribunais paquistaneses várias vezes. Mas toda vez que ele foi julgado, o tribunal paquistanês disse: desculpe, falta de evidências, não podemos condená-lo. E então, em 2019, quando a Financial Action Task Force, que monitora a lavagem de dinheiro e o terrorismo e todo esse tipo de coisa, disse ao Paquistão claramente que, a menos que você condene esse cara, não vamos te dar nenhuma ajuda através do Banco Mundial ou através do Fundo Monetário Internacional. E adivinha o que o independente e livre e justo judiciário do Paquistão de repente o condenou por 35 anos ou provavelmente 25 anos, algo assim. Mas ainda assim, ele vive em uma mansão em Lahore, protegido pelo governo. Vamos ouvir outro ex-ministro das Relações Exteriores do Paquistão. O que ele está dizendo sobre Osama Bin Laden. Isso é doloroso de assistir. Você assiste. O primeiro-ministro, Sr. Imran Khan, chamou Osama Bin Laden de mártir.
Bem, novamente. Fora de contexto, fora de contexto. Ele foi citado fora de contexto. E você sabe, uma seção particular da mídia deu destaque a isso. Ele é um mártir, você discorda? Muito difícil. Não, eu sou um pouco de um incômodo. Eu vou... Deixe isso passar. Então, o Paquistão, ele tem um histórico de auxiliar e patrocinar terroristas, e essa é a maior queixa da Índia. A América teve a coragem, a América teve a capacidade de ir fundo dentro do Paquistão e eliminar Osama Bin Laden, como fizeram em 2011. A Índia quer fazer a mesma coisa, mas infelizmente a Índia não tem a mesma capacidade e a determinação do Paquistão contra a Índia é muito mais forte. Então, enquanto a Índia e o Paquistão estavam trocando mísseis balísticos, mas era um impasse, ninguém poderia dar um golpe decisivo. E, a propósito, quando você vê um míssil balístico vindo, você não pode dizer se a ogiva contém armas nucleares ou armas convencionais. Então, a situação estava realmente muito tensa. E então, de repente, quando acordei no dia seguinte, descobrimos pelo presidente Trump, em toda a sua glória e em seu estilo típico de bravata, ele postou isso no Truth Social, isso é o que ele disse: estou muito orgulhoso da liderança forte e inabalavelmente poderosa da Índia e do Paquistão, por terem a força, sabedoria e fortaleza para saber e entender completamente que era hora de parar a agressão atual, que poderia ter levado à morte e destruição de tantos e tanto milhões de pessoas boas e inocentes poderiam ter morrido, milhões. Então, isso claramente mostra que havia um risco de escalada nuclear. Seu legado é grandemente aprimorado por suas ações corajosas. Estou orgulhoso de que os Estados Unidos da América foram capazes de ajudá-los a chegar a essa decisão histórica e heróica. Embora nem mesmo discutida, vou aumentar substancialmente o comércio com ambas essas grandes nações. Além disso, vou trabalhar com vocês dois para ver se, após 1000 anos, veja, este é um problema com o presidente Trump. Quando ele se expressa mal, ele não se corrige. Ele insiste nisso. O presidente Trump disse que a Índia e o Paquistão estão lutando há mais de 1000 anos por esta região disputada de Caxemira. O Paquistão nem mesmo existia antes de 1947 e não havia disputa sobre a Caxemira mais de 75 anos atrás. Mas, novamente, como eu disse, presidente Trump, ele é, mas de qualquer maneira, ele é o presidente mais divertido que temos. Então, de qualquer maneira, vou aumentar substancialmente o comércio com ambos. Uma solução pode ser encontrada em relação a Caxemira. Deus abençoe a liderança da Índia e do Paquistão por um trabalho bem feito. Então, isso irritou muito os indianos. Sabe por quê? Isso irritou muito a Índia porque, de alguma forma, Donald Trump, que não conhece as normas diplomáticas, de alguma forma legitimou essa disputa entre a Índia e o Paquistão sobre a Caxemira, que, a propósito, o próprio Paquistão concordou que falará sobre essa disputa com a Índia diretamente, sem qualquer mediação. O Paquistão concordou com isso após perder a guerra de 1971 contra a Índia sobre Bangladesh. Então, novamente, o presidente Trump não entende essas normas diplomáticas. Além disso, ele também disse que vai aumentar substancialmente o comércio com ambas essas grandes nações. A Índia questiona por que o Paquistão está sendo recompensado. Peço desculpas aos meus amigos indianos. Isso é ruim para você, mas há consolo. O presidente Trump é contraditório. Ele não sabe o que dirá amanhã. Vimos isso no conflito Rússia-Ucrânia. Ele era muito pró-Putin e agora está redobrando a aposta nele. Então, sabe, isso não significa muito. Mas o que podemos aprender é que chegamos muito perto de uma guerra nuclear em grande escala. Então, a ameaça nuclear de Putin não quebrou a determinação do Ocidente em relação à defesa da Ucrânia, mas a ameaça nuclear do Paquistão assustou o Ocidente a ponto de forçar o primeiro-ministro Modi a recuar. E foi isso que aconteceu. Então ele recuou e, para salvar a face, a Índia está dizendo que, bem, nosso objetivo foi alcançado, estabelecemos uma nova norma. Se sofrermos um ataque terrorista patrocinado pelo Paquistão, então vamos começar a lançar mísseis balísticos. Eu estou com a Índia em relação à sua narrativa. O Paquistão patrocina e abriga terroristas. O Paquistão é um estado pária, é um estado de segurança, é governado pelos militares, deveria ser colocado ao lado da Coreia do Norte. É assim que o Paquistão é ruim. Mas por algum motivo o Ocidente continua ignorando o mau comportamento do Paquistão. Provavelmente porque a Índia não se junta ao campo ocidental.
Agora, muitos indianos estão irritados, perguntando por que a América força a Índia a se conter e não pune o Paquistão. Bem, porque se você não vai se juntar ao campo ocidental, se você vai comprar petróleo da Rússia, se você não vai ficar ao lado do Ocidente, então por que o Ocidente deveria eliminar seus inimigos? Por que não usar seus inimigos ou rivais como o Paquistão? Então, os Estados Unidos da América querem se aliar à Índia contra a China, e eu sempre disse que a Índia deveria se juntar ao campo ocidental. A Índia ainda tem essa estranha obsessão com a Rússia, porque a União Soviética costumava ajudar. Índia, e eu entendo isso. Muitas armas indianas vêm da Rússia, né, como o S-400 e o Sukhoi, né, e muitos outros sistemas de armas avançados também, mas a Índia deveria ter melhorado a relação de segurança com o Ocidente, com a América. A América é uma fonte de poder real, mas como eu disse, a Índia de alguma forma é uma nação orgulhosa e deixa o orgulho atrapalhar e diz, bem, somos neutros, não estamos na equipe América, não estamos na equipe Rússia, estamos na equipe Índia. Bem, então não culpe o Ocidente por não estar ao seu lado e por não punir o Paquistão. Eu só quero te contar o quão perto chegamos do fim do mundo. E é por isso que o presidente Trump, que antes deste conflito começar, disse claramente que este é o problema deles. Deixem eles resolverem, porque a Índia disse que vamos lidar com este problema paquistanês de uma vez por todas, você não se envolve. Mas no final, a América teve que se envolver. Por que eles tiveram que se envolver? Por isso, eles precisaram se envolver. Em uma guerra entre a Índia e o Paquistão, duas das menores potências nucleares com apenas algumas centenas de armas do tamanho da bomba de Hiroshima, podemos morrer como consequências não intencionais que os generais indianos e paquistaneses nem sequer pensaram em nós. Meus colegas Luke Oman e Alan Rowland provavelmente não são indianos. Os indianos não querem um holocausto nuclear. Os paquistaneses sempre ameaçam a Índia. O Paquistão sempre ameaçou a Índia com arsenal nuclear. Antes mesmo do início deste conflito, os ministros da Defesa e dos Transportes do Paquistão afirmaram que lançariam ataques nucleares. Se a Índia nos atacar, iremos imediatamente para um Armagedon nuclear total. E a Índia ela está absolutamente correta em reclamar disso. Por que o Ocidente não pune o Paquistão por suas ameaças nucleares? Mas como eu disse, o Ocidente provavelmente não faz isso porque a Índia não se junta a ele. A Índia compra petróleo russo, a Índia apoia a Rússia. E, a propósito, a Rússia permaneceu neutra neste conflito. A Rússia não veio em auxílio da Índia. Eles não conseguiriam fazer nada militarmente, pois nem conseguem tirar a Ucrânia, muito menos ajudar a Índia, que provavelmente nem precisava da ajuda deles, mas nem sequer apoiaram diplomaticamente. Este é um alerta para os indianos. Meus queridos indianos, quem vocês acham que a Rússia vai escolher quando tiver que decidir entre a China e a Índia? Quem vocês acham que, no melhor dos casos, vai ser neutra? E é nessa cesta que vocês estão colocando todos os seus ovos? Calculou a propagação da fumaça após uma guerra entre a Índia e o Paquistão. Leva apenas cerca de 2 semanas para a fumaça cobrir a Terra e ela subiria para altitudes entre 20 e 50 milhas acima da superfície. Nessas altitudes nunca chove, a fumaça ficaria lá por anos. Este agricultor pode estar na Europa ou nos Estados Unidos, mas a muitos milhares de quilômetros do Paquistão e da Índia, está olhando para o céu enfumaçado acima dele e para as plantações que morreram em seu campo por falta de luz e temperaturas frias. Estima-se que em uma guerra entre a Índia e o Paquistão, perderíamos de 10% a 40% dos rendimentos de milho, trigo e arroz por ano. 10 anos em menos depois por causa do mau tempo. O mundo inteiro só tem comida suficiente para alimentar a população por 60 dias, a menos que a agricultura produza mais comida, Os crentes do Apocalipse sobreviverão. Preparem suas comidas enlatadas. Ira Helfand, membro dos Médicos Internacionais para a Prevenção da Guerra Nuclear, vencedores do Prêmio Nobel da Paz, estimou que 1 a 2 bilhões de pessoas morreriam de fome após uma guerra entre a Índia e o Paquistão. E após uma guerra nuclear em grande escala, as temperaturas cairiam abaixo das condições da Era do Gelo e estaríamos em um inverno nuclear, nenhuma colheita cresceria. Estima-se que 90% da população do planeta morreria de fome e a civilização seria destruída.
E ninguém estaria seguro, nem aqueles em países sem armas nucleares, nem aqueles em países que não participaram da guerra. Suíça, Bélgica, Austrália e Nova Zelândia são os países mais agradáveis da Terra. Que merda fizemos? Sim, porque as potências ocidentais escolheram não conter esse núcleo sempre balançando do Paquistão. Eles não podem fazer isso. Não me entenda mal. Os Estados Unidos da América podem paralisar o Paquistão. Pouco antes disso, na verdade, durante este conflito, o Fundo Monetário Internacional deu ao Paquistão 1 bilhão e 300 milhões de dólares, que fazia parte de seu pacote de ajuda econômica anterior, ou seja lá o que for. O Paquistão está de joelhos, mas tem essa obsessão com a Índia. O Paquistão começou todas as guerras e perdeu todas as guerras. Por que que o Ocidente não pressiona o Paquistão? Por que que o Ocidente não está esmagando o Paquistão? Isso é o que eu não entendo. E não aqueles do outro lado do planeta de onde ocorreram as explosões. Ninguém estaria seguro. Sim, de qualquer forma, você entendeu o ponto. Então, antes de eu ir, deixe-me mostrar outro vídeo para você. Este é o ministro da Defesa do Paquistão, que admitiu na Sky News que sim, bem, nós temos feito esse trabalho sujo de terrorismo em nome dos Estados Unidos da América. Você admite, senhor, que o Paquistão tem uma longa história de apoio, treinamento e financiamento dessas organizações terroristas? Bem, nós temos feito esse trabalho sujo para os Estados Unidos por cerca de 3 décadas, sabe? E o Ocidente, incluindo a Grã-Bretanha. Então esse é o seu argumento que você sabe, né? Por que eles admitem. Quando se trata dos Estados Unidos da América, porque quem vai nos perguntar, ei, por que você fez isso? Por que você teve os Mujahideen? Que, aliás, é um argumento totalmente falso, né? Porque os Estados Unidos da América criaram os Mujahideen para combater os soviéticos, eles não criaram os Mujahideen para que pudessem ter seu próprio califado islâmico ou incentivar o Paquistão a usar esses Mujahideens e implantá-los em Caxemira. Essa não era a intenção dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América ajudaram o Afeganistão a combater os soviéticos. Isso foi uma coisa boa, embora uma consequência não intencional tenha surgido disso. Mas tendo dito isso, quando se trata disso, o Paquistão admite, mas quando se trata de suas atividades terroristas em Caxemira, que Musharraf admitiu e Mankan admitiu, agora Bilawal admitiu e o ministro da Defesa admitiu. Então, tantos políticos paquistaneses admitiram que realizamos essas atividades terroristas dentro de Caxemira. E os Estados Unidos da América fecharam os olhos durante os anos 90, então quando a Índia atacou esses campos de terror dentro do Paquistão no dia 7 de maio, o Paquistão saiu e disse, uau, olha, a Índia está atacando nossos civis. Eles eram realmente civis. Ouça o que o ministro da Defesa do Paquistão tem a dizer. Até aqui não há dúvida de que essas madraças são nossas linhas de defesa secundárias, onde os jovens estudam pela graça de Deus. Essas são as madraças que a Índia atacou no dia 7 de maio e o Paquistão disse, você está matando nossos civis? Ele disse isso recentemente no parlamento, não é um clipe antigo. E com isso também é a paz que existe e com isso também é o que é necessário para ele, né? Da maneira que eles ordenaram que ele seja usado para a defesa nacional ou para outras necessidades. Não, mas será usado de todas as formas possíveis. O Paquistão admite que abriga terroristas, que eles vivem sob a proteção do governo. Os políticos paquistaneses não podem dizer que Osama Bin Laden não foi um mártir, não foi um herói. E esses alunos de madraça, essas crianças, que assim como no caso de Gaza, quando são mortos, todos se tornam civis, mas quando Israel não está bombardeando, né? Todos se tornam combatentes do Hamas e suas mães dizem que estão orgulhosas, só dão à luz crianças para que possam se tornar jihadistas um dia, são as mesmas pessoas. Então, moralmente falando, a Índia ela está 100% certa taticamente, politicamente, militarmente. A Índia não conseguiu dar um golpe decisivo no campo de batalha, mas tem outras cartas na manga para pressionar o adversário. Eles vão restringir a água que passa pelo Caxemir, eles vão tentar isolar o Paquistão diplomaticamente, politicamente e economicamente. É o que eles tentaram fazer. Não sei o quanto influenciarão. Eu não sei até que ponto eles podem fazer isso. Porque o Paquistão conseguiu se tornar mais relevante aos olhos do Ocidente. A julgar pela postagem nas redes sociais do presidente Trump,
o Paquistão pode acabar sendo recompensado, mas